Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu fiquei devendo, né? Que era o meu BOB. Olha, gente, não tá na ordem assim de importância e nem na ordem de organização, sabe? Eu vou mostrando aqui de acordo com o que eu vou tirando aqui na mochila, mas eu fui colocando na mochila conforme dá e de uma forma que seja acessível, que seja fácil de acessar, porque numa situação dessas você não pode ter tudo muito dentro de estojinhos, de plastiquinhos, de coisa que vai ser ruim de tirar, sabe? Então, pelo menos eu sei onde é que estão as coisas e numa pressa assim dá pelo menos para pegar. Então, vamos lá começar pela própria mochila. Eu realmente assim tenho uma limitação em relação a mim, porque eu sou uma pessoa pequena e para mim uma mochila assim de 70 litros, por exemplo, seria algo impensável. Eu vejo aqueles caras lá que vão fazer montanhismo e tal, eles têm uma mochila que, cara, é quase do meu tamanho, sério. Então, uma mochila dessa, ok, caberia bastante coisa, mas para mim fica inviável. Uma mochila de 30 litros para mim é o máximo que dá. E eles falam assim: ah, você tem que carregar no máximo uns 10% do seu peso. Senão realmente fica inviável, sabe? Você pensar, ah, eu vou levar o mundo que eu preciso, e realmente precisa de muitas coisas, mas se você for levar tudo que você precisa, aí você não vai conseguir andar e você vai ficar pelo meio do caminho e você vai ter que se livrar de algumas coisas. Primeiro aqui tá pendurado aqui esse isolante térmico. Esses mosquetões não fazem parte da mochila, são muito bons porque eles prendem aqui, fica impossível de abrir quando ele tá travado desse jeito. Falando aqui primeiramente sobre um negócio para dormir. Você vai acabar dormindo em algum lugar que pode não ter uma cama, assim. Vamos imaginar que você achou qualquer lugar para você se instalar. Tudo bem que numa BOB mais completa, mais profissional, que a pessoa também tenha mais espaço, você possa levar saco de dormir e mais um colchonete inflável aí para dar um tipo de maciez, mas eu não tenho muita coisa aqui, eu não posso carregar muita coisa. Então isso aqui para mim é o básico, sabe? Tem 180 gramas, ele é feito de espuma e do outro lado aqui ele tem um alumínio para você isolar o chão da temperatura baixa que possa ter. Então você bota esse alumínio aqui para baixo no chão e dorme em cima dessa espuma aqui. Eu realmente assim fiz um teste em casa numa época fria, eu fui dormir só de fleece no chão, em cima de um mate assim que é um tapetinho de erva para ginástica, sem isolante térmico nenhum. Mas, cara, além de ter sido muito desconfortável, ele passava todo o frio aqui pra mim. Eu dormi muito mal, eu fiquei só cochilando, me revirando. E no fim eu não consegui dormir nesse tipo de tapete aqui de ginástica, porque o frio passa totalmente para você. Já quando você dorme num negócio desse, ele é um pouco mais grosso, tem 1 centímetro de espessura. E essa camada aqui realmente ela bloqueia bastante. Se você tiver só isso e mais uma roupa de frio que eu falei ali naquele vídeo das roupas de frio, não vai ser o maior dos confortos, mas pelo menos você vai estar seguro aí de não ter uma hipotermia numa temperatura que seja assim fria em relação ao Rio de Janeiro. Por exemplo, se for no sul ou em outros lugares, eu já não garanto porque são temperaturas perto de zero, exige muito mais coisa. Mas aqui pro Rio, um frio daqui de 12 graus dá para levar, viu? Então, outra coisa aqui que temos, primeira coisa, eu vou carregar uma boa mochila. Porque se for sacola ou mala, você não vai conseguir levar por muito tempo. Você vai colocar no ombro, aí vai colocar no outro, não fica confortável. Então você tem que investir realmente numa boa mochila, que tenha amortecimento aqui na parte das costas, que seja respirável. Essa parte aqui que reflete para que qualquer farol de carro vá refletir e me ver que eu tô lá andando na estrada. E ela tem uma barrigueira aqui para prender aqui na parte da barriga e realmente fica muito mais tranquilo de boa de levar peso que isso aqui. Isso aqui faz muita diferença. Aqui também tem um apito de emergência aqui nesse fecho. Tem um apito de emergência também na minha bolsa lá no EDC, né? Mas aqui também tem. E o que não tá aqui é porque vai estar no EDC. Seria bom que eu tivesse uma redundância, né? Ah, tem coisa que tá no EDC, por exemplo, lanterna. E tivesse aqui também, mas, gente, eu tô com muita falta de espaço, pouca força para carregar muito mais peso do que isso. E eu considero assim que se eu estiver longe do meu EDC, eu vou estar longe de tudo, sabe? Então também não vou estar perto da minha BOB, por exemplo, se eu estou longe da minha bolsa.
Minha bolsa sempre está comigo. A outra mochila lá, que também faz parte do meu EDC, as minhas coisas ali estão sempre comigo. Se eu tô no trabalho, tô no curso, tô na rua. Então, se eu tô em casa, é só juntar tudo com tudo, pegar aquilo tudo que eu preciso e sair daqui. Se você tem um carro ou você tem uma segunda casa, eu recomendo de você também fazer outros desse aqui BOB e deixar em lugares estratégicos onde você possa se encontrar. Por exemplo, se você puder deixar um no trabalho também é ótimo. Porque você, por exemplo, às vezes você pode estar no trabalho, acontece uma emergência na sua cidade inteira, você fica impedido de voltar para sua casa, ali na sua casa está o seu BOB, e aí, sabe? Você vai ter que virar um refugiado por aí sem nada. Então, acho que é bom, recomendável você ter pontos estratégicos aí. No caso, eu tenho aqui só na minha casa. Se você tem mais de uma pessoa na sua família aí, tem filhos, cada um tem que ter a sua mochilinha de BOB. Claro que você pode ter ferramentas que pode levar uma só para a família, mas assim, itens de sobrevivência, comida, água, cada um tem que ter o seu, roupa também. Que tem uma parte das costas que deixa bem rígido, tipo uma borracha assim, que não deixa a mochila ficar molenga, vai fazer uma diferença pra caramba. Apesar dela deixar a mochila mais pesada, você vestindo ela parece que é muito mais confortável. A mochila não desmonta nas suas costas, então no fim ela fica muito mais, parece que é leve em relação ao peso que ela tá. Ela tem bastante fechos aqui para não sair abrindo, você pode prender outras coisas aqui, bolsos laterais, várias divisórias. Aqui fora, guarda-chuva, e ele tem proteção UV, então se você estiver andando no mega sol e não tiver como se abrigar do sol, que nem teve lugar que eu fui assim, viajar em praia que não tinha tipo um sertão, não tem nem onde você se esconder do sol. Chega um ponto que sua pele não aguenta mais, por mais que você beba água e passe protetor solar, dá uma vontade de vomitar, assim, dá uma tonteira, é de fica pegando sol na sua cabeça o tempo todo, na sua pele, então você não aguenta mais. Então, num caso desse, um guarda-sol seria bem interessante. Ele serve para tanto chuva e sol. FPU 50+. Do outro lado aqui também fica a capa de chuva da mochila. Aí você escolhe aí pro seu tipo de mochila aí. O meu aqui, a mochila aqui é 30 litros. Essa capa aqui, ela tem uma presilha que prende aqui na barriga da mochila aí para não voar com vento. Tem um ajuste aqui do tamanho dela, prende direitinho. Porque não adianta nada você se preparar e botar um monte de coisa valiosa ou preciosa para sua vida dentro e na hora de uma chuva qualquer você perder tudo porque molhou. E nem sempre você vai poder estar dentro de um abrigo. Puxa aqui. Suas costas vai estar aqui, então realmente as coisas não vão molhar. Então vamos começar por aqui. Aqui tem itens para higiene e essa esponja é muito boa. Ela é de silicone, vende em coisas assim para casa. É ótima para você lavar louça e também para você tomar banho. É muito fácil de enxaguar, não gasta aquela água bem ecológica, porque ela dura vários anos. Não precisa ficar trocando, repondo, não fica estragando, soltando pedaços. Você pode usar como pegador de panela quente assim e também apoio de panelas. Sabão de coco para você fazer tanto higiene, lavar a mão, a sua louça, lavar ferimento também. E para lavar o rosto, as mãos, o corpo, eu posso usar um sabonetinho também, caso tenha água para fazer isso. Outra questão importante aí durante esses 3 dias é a higiene bucal. Por isso que eu tô levando aqui o fio dental de tamanho pequenininho mesmo, tamanho de viagem. E uma escova de dente aqui, tamanho de viagem também. Olha, eu não tô levando pasta, mas é porque é o seguinte, além de eu querer poupar um espaço aqui, se eu estiver com pouca água, se eu for gastar mais água para fazer um bochecho, aí molha a escova, aí bota pasta, aí bochecha para jogar aquela pasta fora, limpa essa escova e eu não tenho água para isso, vai ficar um pouco complicado. Então, se eu tiver uma garantia que eu vou ter água assim, aí beleza, dá para levar, fazer higiene, tomar até banho, mas né, a gente não sabe. Mas o mais importante do que até escovar o dente seria passar o fio dental. Porque o dente da gente, a parte da frente, ela tem aquela mucosa da boca, lá dos lábios, para ficar meio que roçando neles, então sempre tá meio que limpando, sabe? E a parte interna dele tem a língua, então a língua fica pegando naquelas facetas de dentro dos dentes, então nenhuma comida
ela não se mantém grudada ali. Mas entre os dentes, aí que a comida fica grudada e fica ali estragando, causando cárie. Então, mais importante ainda do que escovar o dente é passar um bom fio dental. E se eu tiver com falta de água na minha bolsa e tiver que usar 3 ou 4 goles preciosos para ter que escovar o dente completo, assim, se eu não puder fazer isso, pelo menos eu vou passar um fio dental. Umas pilhas reservas, porque a minha lanterna usa esse tipo de pilha aqui. Identidade, CPF, assim que eu tenho autenticado. Aqui eu tenho uma série de coisas, tudo junto. Fita Silver Tape, que eu já tinha até mencionado ela é boa para tudo. Para remendar uma lona, caso rasgue. Se a sua mochila rasgar, a sua capa. Aqui nesse estojinho tem algumas miudezas que eu acho melhor não amassar. Meu kit fogo aqui para iniciar um... Bom, gente, eu não sou a pessoa mais preparada do mundo, porque eu acho que um EDC um pouco mais completo. Teria fogareiros e panelas para preparar meu alimento. Esses tipos de algodão assim são ótimos para iniciar um fogo, assim como um pedacinho de pano também. Isso aqui é para apontar o lápis. Eu tenho uma bússola também, que caso eu tenha um mapa em mãos eu posso utilizar. Bom, aqui mais miudezas. Kit de costura, para caso minha vestimenta rasgue aí. E elásticos para o cabelo, que também serve para prender saco de lixo, sacos com coisas dentro. Saco de lixo pequeno, no caso, porque às vezes você vai para um lugar que você não tem banheiro. Você vai ter que recolher seus excrementos aí. Tem que ter saco de lixo, né? Para vomitar, guardar coisa molhada. Papel toalha, EPI, máscara, que é essas máscaras aí da pandemia, mas é ótima também para se tiver poeira e você tá num ambiente assim, desmoronou tudo. Capa de chuva. Às vezes não dá para você usar um guarda-chuva. Pode ser, gente, que eu tô levando coisa demais, ou às vezes também coisa de menos, que eu tenho consciência que eu tô levando coisa de menos, mas aí vai do BOB de cada um, né? Eu não cheguei a precisar usar essas coisas para ver se isso realmente é suficiente ou não, então só na prática mesmo que você vê, assim como foi anos de preparação de EDC para mim. Bom, isso aqui, gente, é uma capa térmica de emergência. Você tá com hipotermia. Só que foi até o meu pai que me deu, tá? Quando ele veio aqui me visitar, do Japão lá. Que é bem comum lá, porque as pessoas têm seus kits de emergência. Se você tá com hipotermia no meio da noite, ou você, por exemplo, sofreu um acidente, perdeu muito sangue, você começa a tremer e ficar com as extremidades frias e roxas. Então você pega essa capa, desmonta, vira uma capa assim de 2,10 m por 1,60 m. Essa capa aqui vai servir para você pegar a pessoa que está com hipotermia, bota essa capa em cima dela, que aí o próprio calor dela, do corpo dela, o pouco calor que ela tem, vai se refletir para essa parte laminada aqui e vai voltar para ela. É que nem assim, gente, quando a gente vai fazer um assado no forno, né, a gente pega aqui, a gente bota uma capinha em cima de papel alumínio e bota dentro do forno, aí ele vai assando aquilo que está ali dentro com o próprio calor. Então é assim que funciona isso aqui também. Bem compacto. O meu pai, ele costumava acampar bastante. Muita coisa eu gostaria de ter conversado com ele, sabe? Como é que ele faz as coisas, porque ele que me deu essas coisas aqui, essa capa, o apito de emergência também que eu mostrei. Também tenho mais um EPI, que é um óculos de proteção aí contra partículas, poeiras. Às vezes desmoronou um prédio, tá cheio de pó e cimento no ar, assim, que pode ferir seus olhos. Então, esse óculos aqui eu ganhei, na verdade, no curso de tiro esportivo, que ele protege aí das partículas que são liberadas aí, tanto de tiro, pólvora. Lápis, que é bom para você marcar as coisas, escrever, às vezes tem que fazer alguma coisa. E caneta de CD também, porque às vezes você quer marcar um ponto de referência, você tá lá, aí você sondou várias portas, aí você achou uma que tem algo interessante, você marca ali com um X, ou você marca um ponto de... gente, tinha muito isso assim quando eu fui bandeirante, quando eu era criança assim, eu fui bandeirante por um tempo, pouco tempo, mas tinha essas coisas de você fazer certos tipos de marcação, até com galho mesmo, fazer setas, fazer símbolos lá específicos. Então, quando você acha um lugar que você quer apontar para ele, ou você quer um ponto de referência que você quer marcar ali, você vai marcar com isso.
Aqui é mais uma chave reserva aqui da minha casa. É bom ter mais uma, às vezes você perde, quer voltar para casa depois. Uma chave Phillips e uma de fenda. Tem tesoura para cortar ataduras, a gás. Um cortador que serve tanto para cortar arame quanto para cortar galhos finos de até uns 1 centímetro. Cordas, que serve para você montar o seu abrigo de lona aí. No caso, eu não tenho aqui uma barraca de camping, porque se você fosse o cara mais especializado e profissional, você teria uma barraca de camping aí que você montaria o seu abrigo e poderia ficar no meio da chuva onde fosse. Mas, gente, não cabe aqui. Eu tô bem desprovida mesmo, tá? É só para sobreviver aqui. Um rolo de papel higiênico. Eu acho que para 3 dias não é o suficiente, mas eu teria que usar bem racionalmente isso aqui. Eu tenho o meu kit alimentação. Um pote aqui que serve para tomar sopa, para comida, para você, se tiver um abrigo, aí vão te dar uma quantidade de comida. Você já armazena aqui, ele é dobrável, de silicone. Aguenta bastante temperatura. Se você achar umas garrafas e latas por aí, já tem como abrir com isso aqui. Talher de plástico, um copo de silicone também, dobrável. E as comidas, né? Bom, existem vários tipos de comida que você pode levar. As comidas desidratadas, que são, por exemplo, essas aqui liofilizadas, né? Gente, a primeira vez que eu ouvi sobre comida liofilizada foi quando eu tinha aquário e falava assim, ração para peixes liofilizada. Eu falava, nossa, o que é isso, né? É nada mais que um tipo de desidratação aí, diferente da desidratação em si. A liofilização, ela desidrata muito mais. Você tem a comida desidratada também. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, esses miojos aí de copinho que a gente compra por aí. Aliás, gente, vocês sabiam que essas carninhas que vem aqui dentro desse tipo de cup noodles, não é carne não, é proteína de soja. Olha, proteína de soja texturizada, temperada. Já o alimento liofilizado, ele também vai manter o sabor e os nutrientes, ele vai ficar ressecado, mas ele perde muito mais quantidade de água. Então, ele é um processo muito mais efetivo. Então, a sua comida com menos água, ela vai, além de durar mais a validade, ela fica mais leve. Ele, em vez de ser feito no calor, com evaporação da água, é feito a baixas temperaturas. Então, a gente tem, por exemplo, assim, alimentos que você não precisa preparar. Tipo esse cara aqui, de banana liofilizada. É só abrir e comer, é um lanchinho isso aqui. Você vai abrir, ele tá realmente bem sequinho, bem real. Parece assim que você cortou agora. E se você quiser, você bota na água, ele vai hidratar e vai ficar parecendo uma fruta mesmo. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. É bem crocante, ó. E um sabor de banana mesmo, parece que você cortou agora, só tá seco. E essas comidas de camping, assim, né? Risoto de fungo. Ele só pesa, por exemplo, aqui, 80 gramas. Para você preparar esse tipo de coisa aqui, você junta 150 ml de água fervente, bota dentro do pacote, mistura aí com a colher, fecha o zíper e espera 5 minutos, abre. É bem prático, mas isso aqui, dependendo se você vai para um abrigo que tem um micro-ondas ou tem como você ferver uma água, ou você vai para um lugar preparado já. Também, se você hidratar aí, tenha em mente que você vai estar gastando uma água preciosa aí que você poderia estar bebendo também. Para você fazer uns lanchinhos aí, você pode comprar essas proteínas aqui de barrinhas assim. E como o alimento já pronto, mas ele pesa mais realmente, temos esse feijão aqui. Dispensa refrigeração, é só você pegar, abrir o saquinho e comer mesmo, na fome. 250 gramas, mas ele pesa, viu? Mas é muito prático, realmente não precisa aquecer, não precisa hidratar, tá pronto ali. E por último aqui, tem clorim. Com uma pastilhinha você desinfeta de 500 ml até 1 litro de água. Então, se você às vezes está aí e não comprou água mineral, ou não tem água do filtro, está faltando água, mas você tinha uma reserva aí no balde, aí você pode pegar aquela água e colocar uma pastilhinha dessa aqui. Aqui, por exemplo, ó, essa garrafinha ela tem 500 ml. Você espera 15 minutos, que não seja uma água muito suja, né, gente, assim,
mas ela mata aí os vírus, as bactérias, e depois você pode consumir do jeito que tá. Para vários tipos de vasilhames aí. Cantil, hidro, a jarra de água, squeeze. Então as pessoas usam no dia a dia, seja tá falando aqui academia, trilha, uso doméstico. Mas se, por exemplo, a água tá cheia de lama, tá com detritos, então você vai ter que fazer um filtro físico aí. E na internet tem vários filtros físicos aí que vende, seja aquele canudo que você bebe água já filtrando, mas a vazão de água é bem pouca. Tem aquela garrafinha lá que parece um squeeze, mas ela tem um filtro dentro de carvão. Aí ela pode filtrar esses detritos. Fora isso também, se você tem como fazer com a sua peça de roupa. Bota no topo da garrafa assim e a fonte de água aí em cima para você filtrar e cair uma água sem detritos. Mas se for de fontes que tem metais pesados, você não pode consumir aquela água. Eu tô dizendo só para, tipo, com terra, sabe? Mas no caso de um filtro aí que só filtra fisicamente, tipo carvão, ele não vai filtrar bactéria, cólera, assim, vírus. Então é bom que você tenha os dois tipos aí de filtro. Aí você bota uma pastilha dessa que ela mata os micro-organismos também. Dá pra você se virar aí. Porque, gente, sério, não dá pra pegar e tentar levar 3 litros de água dentro da sua mochila. Tipo assim, 1 litro por dia não vai caber isso tudo. Aqui agora a gente tem minha caixinha de primeiros socorros. Bom, eu vou frisar aqui pra vocês que eu não sou profissional, então a minha caixinha ela não tem assim coisas, ai, torniquete, negócio pra reavivar uma pessoa e fazer choque elétrico no coração, nada disso não, tá? Então assim são coisas que a gente tem em casa na farmacinha. Então, algo mais complexo, quebrou um osso, saiu do lugar, não sei, aí eu já não vou saber, tipo hemorragia, essas coisas, coisas menores assim. Por exemplo, absorvente. É bom não só para a mulher, mas ele é ótimo para estancar um sangue. Se você tiver um sangramento maior, prende isso com uma atadura no ferimento, compressas estéreis, também micropore, gaze, lixa, algodão, termômetro, uma seringa, atadura, álcool de cereais, que é menos agressivo para a pele, e mertiolate também, luvas cirúrgicas. E, por último, a minha caixinha das coisas que não pode amassar. Gente, é muita coisa, né? Muita coisinha. Olha, cotonete é ótimo para você tirar um cisco de dentro do olho sem enfiar a mão suja no olho. Eu tenho no meu EDC, também tenho. Palitos para uso diverso. Sal e açúcar. Aqui medicamentos diversos aí, para dor de barriga, gases, sulfato de indomicina, isso aqui é para queimaduras e ferimentos. É tipo um antibiótico para passar na pele e mucosas. Se você se queimou ou se cortou e não quer que infeccione, isso aqui é nimesulida. É ótimo para dor de garganta e sinusite, é um anti-inflamatório, não corticoide. E isso aqui é um corticoide, para realmente você tá muito brabo, deu uma alergia braba e outras coisas assim, que só passa com corticoide. Temos aqui band-aids. E mais luvas assim, mais luva de plástico mesmo, sabe? É bom para você mexer em coisas sujas aí, lixo, essas coisas. Uma coisa boa que eu também poderia levar, mas eu não sei onde mais caberia nessa mochila, seria lenços umedecidos. Tipo aqueles de bebê, assim, para você fazer limpeza, para você tomar um banho de gato, limpar as partes, sabe? É ótimo, mas é um envelope grande, eu não sei como é que caberia aqui, ainda vou ter que pensar. Eu coloco aqui uns envelopes de dinheiro a mais, aí caso eu precise, porque às vezes você tá numa cidade aí, você vai precisar comprar alguma coisa numa vendinha, tá sem luz e você precisa de dinheiro vivo. Então, eu boto aqui, já tá embalado a vácuo pra não molhar, não estragar, as notas vão ficar aí. E isso aqui que eu tirei lá de dentro é um saco estanque com minha roupa dentro, uma toalha e uma muda de roupa aqui de calor, sabe? Uma peça íntima aí, um short e uma blusa. Porque eu já vou estar com a minha roupa do corpo lá que eu vou ter usado no dia. Mas caso eu molhe, sue muito e você tem uma hora que você não aguenta de tanto fedido que você vai ficar de suar, então realmente precisa, né?
Esse saco estanque aqui, gente, ele é bom para muitas coisas. Ele é feito de PVC, não tem costuras. Bom, ele não vai embaixo d'água, assim, você não vai fazer mergulho com ele. Mas se você for entrar dentro de uma água de um rio, assim, só de passagem, não vai ficar mergulhando, submergindo isso aqui, ele protege tudo que tá lá dentro, celular, documento, roupas. Aí você pega, bota as coisas dentro, dá 3 voltas assim e fecha o saquinho aqui nesse fecho, ó. Realmente não sai o ar e não entra água de jeito nenhum isso aqui, a menos que fure, né? Então você pode ir na praia com ele. Tem tamanhos menores, esse aqui é de 5 litros. Outro tamanho de saquinho que eu tenho aqui é esse de 2 litros. Ele é bom para guardar documentos. Saco de lixo um pouco maior aí, né, para 200 litros também. Tem lona para fazer um abrigo. Você pode fazer um furo, colocar silver tape e aí você coloca os ganchos e prende em alguma árvore, algum poste, como se fosse uma cabana aí, uma tenda. E agora, é uma pasta aqui que tem cópias de documentos na medida do possível, autenticados, carteira de motorista, identidade, certidão de nascimento, minhas formações aqui, faculdade, após, caso eu perca tudo que tem aqui em casa, não tenha como comprovar que sou eu que eu tenho isso. Formação aqui do 2º grau, médio, não sei o quê. Contrato de aluguel daqui, do apartamento, para eu provar que eu morava aqui. Declaração de imposto de renda, porque eu vou poder comprovar que eu tinha tais e tais contas e tal valor nas minhas contas e tal. A carteira de trabalho, passaporte, título eleitoral, aquele atestado da vontade que eu falei lá para vocês no outro vídeo também, atestado médico, que aí comprova a sua condição médica, se você tem alguma coisa assim, por exemplo, eu tenho uma condição de saúde, então você leva um atestado médico que fale isso, e se você tem algum medicamento que você só pode comprar com receita e você tem que usar com prescrição, você também bota aqui, sabe? Aqui tem a carteira de imunização do adulto, que é uma cópia, né? Às vezes você tem, sei lá, febre amarela, não sei o quê, então você não quer sair tomando tudo isso de novo, né? Então, tá aqui caderneta de vacinação da criança também, para você não ter que sair tomando tudo de novo. E já que a gente está falando de calamidade pública e situações que podem envolver risco da sua vida aí, até por coisas de saúde, deixa eu falar aqui das vacinas que eu acho importante para o adulto. Essas aqui, tá, gente? Que o adulto tem que ter na carteira de vacinação dele, e de tempos em tempos ele tem que refazer. Olha, por exemplo, tem hepatite B, você pode tomar na sua vida uma vez só, que aí, isso aí pega pelo contato sexual, transfusão de sangue e tudo mais. Você tem como fazer uma vez na vida só e não precisa nunca mais refazer. Assim como o HPV também, e a antirrubéola, que você já teve as suas doses aí e acabou. Mas, assim, algumas coisas que você tem que repor de tempos em tempos. A de tétano, a cada 10 anos você tem que refazer ela. Hepatite A, aquela que você toma uma água contaminada, acontece muito assim comendo salada na rua, comida crua que está contaminada, então você também tem que refazer ela a cada 10 anos. E essa outra aqui é para meningite C. Essa você tem que refazer a cada 20 anos. Tá aqui também a cópia da carteirinha de saúde, de plano de saúde, caso eu precise. Aqui tem um mapinha aqui da cidade, mas é bem basiquinho mesmo, sabe? A cidade assim, do Rio de Janeiro. E aqui tem as estações de metrô. Então, se por exemplo eu andei pra caraca e não sei onde é que eu tô, eu vejo o Largo do Machado aqui, por exemplo. Então eu já sei que eu quero me deslocar para algum lugar aqui desse bairro, sei lá, Rio Comprido. Aí ele é perto do Afonso Pena. Eu vou ter que me dirigir no mapa da seguinte forma. Com aquela bússola ali que eu mostrei para vocês, vamos alinhar o norte da bússola com o norte aqui do mapa, que no caso aqui o norte tá aqui, olha. E você já sabe. Eu tô aqui, se eu tô aqui, onde é que eu falei? Cinelândia? Eu já esqueci. Eu tô aqui na Cinelândia. Eu quero ir para esse bairro aqui, Estácio. Então, vou ter que seguir no oeste, oeste, oeste. Então, vou andando pela rua assim, e às vezes eu olho o mapa, eu tô me dirigindo assim, sempre pro oeste. Então, aí eu viro aqui uma rua, aí o oeste virou para cá. Então, você continua virando para cá. Aí você virou para lá, entrou numa outra rua. Não dá para você cruzar o mapa de ponta a ponta seguindo sempre o oeste. Então, às vezes você vira uma rua à direita, aí você vê que o oeste tá para cá.
Aí você virou outra rua vindo pra cá. Aí o oeste, ele já foi pra lá. Então você sempre mantém em direção oeste. Uma hora você vai parar em algum lugar perto daqui. É mais ou menos assim que funciona, tá? Mas o ideal é que você tivesse o guia das ruas mesmo. Muito provavelmente numa situação aí de emergência mesmo, catástrofe, você vai estar sem sinal de GPS, sem sinal de Wi-Fi, às vezes sem nem energia para seu celular. Então, assim, não que eu vá levar isso aqui na minha mochila, porque olha o peso disso, não vai caber, mas esse aqui é o melhor guia de ruas que eu já tive. É o guia quatro rodas, quem é das antigas aí acho que vai lembrar, isso aqui na época que a gente dirigia, não tinha GPS, ia com isso aqui, então mostra todas as ruas. E ele deixou de ser fabricado pela editora em 2015, mas realmente ele mostra todos os guias das ruas. Ah, isso aqui, se você tivesse com isso na rua, para você se guiar, seria ótimo, mas não dá, né? Ter aí numa pastinha e num pendrive, que seja, uma cópia dos seus documentos que mostre quem você é, de onde você é, suas questões de saúde também, pode ser muito útil numa situação como, por exemplo, eu vi uma vez na TV. Lá nos Estados Unidos teve não sei se era furacão, tufão, mas as pessoas perderam tudo e aí muitas estavam sem lenço nem documento para comprovar quem elas eram. E o governo estava dando um auxílio de custo lá para quem fosse daquela região, que tivesse passado por aquilo. Mas aí as pessoas não estavam conseguindo receber porque não tinham como comprovar nada. E aí poderia ser uma pessoa de má fé que veio de outro bairro, veio de outro lugar para receber um dinheiro, falar, ah, não, eu sou daqui. Então, numa situação dessa, se ela tivesse com um documento na mão, ela poderia ser ajudada numa situação dessa. Ainda tem um bolsinho aqui em cima. Eu tenho cadeados para esses zíperes aqui. Eu vou dormir com a minha bolsa aqui do meu lado, eu vou trancar as minhas coisas, assim como eu faria com qualquer mala de viagem minha. E tem o meu pendrive, que tem a cópia dos meus documentos aqui que eu preciso, de forma digitalizada. Ainda tem um negócio aqui que ficou faltando eu mostrar para vocês. Um travesseiro inflável, porque para você dormir só naquele isolante térmico no chão, sem um travesseiro fica muito desconfortável. E também, se você for dormir, tá claro e você tem um lugar seguro onde você pode dormir, mas está em claridade, um tapa-olhos aí para poder dormir direito. E se tiver muito barulhento também, aí usa isso aqui para você conseguir ter uma qualidade aí no sono. Além do que, se a rua tiver muito barulhenta demais, com estouros, sei lá, explosões, e você tem que proteger os seus tímpanos, é aí equipamento de EPI. Existem outras coisas aqui que eu não mostrei porque realmente estão lá no meu EDC. Por exemplo, lanterna, pinça, repelente, protetor solar e o próprio power bank também. O power bank, bom, esse aqui que eu tenho, ele é de 5.000 miliamperes. Ele é bem fininho, pesa apenas 118 gramas. Ele dá para uma carga e meia, mais ou menos, de um celular de uma bateria de 5.000 miliamperes, como é a minha. É menor que um celular, dá para levar no bolso, é por isso que eu uso no dia a dia mesmo. Mas o ideal para uma situação dessa é que você tivesse assim, sei lá, vou passar 3 dias fora, no mínimo uns 12 miliamperes aí, que ele já é uma bolacha dessa grossura assim, maior, um pouco mais pesado. Ou então, melhor ainda, talvez você tivesse também um power bank solar, de carregamento solar, dependendo da sua condição, você tá no mato, às vezes cada BOB vai ser diferente um pouquinho do outro. Se você mora em cidade, você vai ter um, como o meu, por exemplo. Se você mora em mato, você já vai ter outro, aí você vai ter que ter um facão, um machadinho, não sei o que, vai ter que ter outras coisas aí de acordo com a sua realidade. Mas no caso, por exemplo, voltando ao power bank solar, ele é muito mais pesado, ele pesa assim, os que eu vi aí vendendo no mercado, é em torno de, sei lá, 400, 500 gramas até, e ele demora 13 horas para carregar. Então, pode ser que você tenha que ficar com 13 horas ele no sol para ele carregar, e na hora de carregar o seu celular demora muito. Eu também recomendaria você levar um radinho portátil, porque em caso de faltar energia e faltar internet, o meio para você ouvir notícias e saber de alguma situação aí, seja do clima, guerra ou qualquer coisa que esteja acontecendo, as notícias você vai ouvir no modo antigo mesmo. Eu só tenho esse radinho aqui, mas ele é grande, tá vendo? Ele realmente ele é a pilha, tem até a lanterna,
é bem legal, mas assim, pra você se deslocar aí, fugindo de uma situação aí, eu recomendo que você compre aqueles radinhos, parece de gravador, tendo um quadradinho assim. Eu recomendo que você tenha um aí, a pilhas, pra você levar também. E outras coisas aí que no caso são minhas fraquezas, assim, né? Cada um tem as suas. Eu não tenho arma. Pra você ter arma, primeiro você tem que ter porte e você tem que saber usar. E não só saber usar, você tem que estar sempre treinando para poder dizer, ah, eu sou apto a usar isso. Então, no caso de uma violência que sempre acompanha esse tipo de situação, né, quando você está exposto assim, você tem que também ter um meio de defender a você e a sua família. Então, no meu caso aqui, eu seria uma vítima fácil de assaltos no meio da estrada ou de onde eu estiver andando. Também aqui na cidade fica um pouco difícil você encontrar fontes de água, talvez invadindo o supermercado, mas aí já vai estar cheio demais e muita gente querendo a mesma coisa também. É um ponto fraco aí. E uma coisa importante para a gente ter em mente também, não é só você ter coisas assim. É muito fácil você se munir de todas as coisas e falar, ah, agora chega, tô bem, acabou, tô tranquilo. Mas ter coisas não é o principal. Você não pode ser aquele cara que é metido ao sobrevivente acumulador, sabe? Eu sou um acumulador e eu comprei a melhor pederneira, o melhor paracorde e a faca de lâmina de sobrevivência, mas chega lá, você não sabe usar e você só acumulou. Eu vejo assim muita gente que fica comprando, fazendo unbox disso, daquilo, mas será que realmente você usou tudo isso? Você levou lá pro meio do mato, você usou, desgastou, viu como é que ele se comporta na sua mão, se vai dar bolha, essas coisas, né? Então, assim, eu acho que tudo que você tem que ter na sua mochila, você tem que saber o que que é, para que que serve e que você vai poder usar e contar com aquilo ali. Para você ser um sobrevivente mesmo, né, que não é o meu caso aqui, eu acho que também você tinha que ter no mínimo aí um curso de primeiros socorros e você também teria que ter conhecimento de como fazer abrigo. Lá no canal do sobrevivencialismo fala uns tipos de nós que você pode fazer que são básicos, né? Dá para treinar em casa, acho que é bom ter esse conhecimento. Outra coisa que o Júlio fala lá também, por exemplo, nesse vídeo que eu vou deixar nos cards aí, se você for um sedentário, você pode ter isso tudo aqui, beleza, mas você vai morrer, porque ele diz assim, se você não é apto a correr 10 quilômetros, muito provavelmente numa situação de crise você vai morrer. Eu acho que eu não consigo nem correr 200 quilômetros, ainda mais com peso. Essa mochila aqui, por exemplo, ela toda cheia aqui, eu pesei e ela deu 5,9 kg. Mas só que 900 gramas é só o peso dela sozinha. É por causa dessa parte das costas aqui que tem esse amortecedor, esse, sei lá, esse respiro aqui. É um peso razoável pra mim, mas se você for homem, for maior, mais forte, você tem condições de levar muito mais coisa e é vantagem aí pra você. É isso que eu queria deixar aí, né? É o meu BOB, é coisas que eu tenho, pode melhorar em muitas coisas, mas é o que eu tenho. O mais importante é a atitude de você estar preparado e mesmo que não seja um BOB profissional, mas assim, é importante é você ter uma preparação aí, sem ter que ficar caótico no meio da coisa acontecendo e você ter que pensar, meu Deus, eu tenho que sair daqui com a roupa do corpo e mais o quê? Né? Aí sair para parar para pensar numa hora dessa você não vai conseguir. E aí você não pensa no depois, o que você vai precisar. Então é isso, pessoal. Obrigada pela paciência aí e até mais.